Então, boa noite, turma. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um encontro muito especial para nós do Preparatório de Radiologia em Casa, que hoje temos o prazer de receber o querido amigo professor Michael Jorge, que irá ministrar para vocês, alunos do curso Prime, uma mentoria sobre ressonância magnética e tomografia computadorizada. Nós pensamos em trazer esse assunto. Mês passado nós tivemos uma excelente mentoria sobre medicina nuclear com o querido amigo Antônio Vitor. E nesse mês, atendendo a pedido de vocês, eu resolvi trazer nosso querido amigo professor Michael Jorge para ministrar essa mentoria abordando assuntos recorrentes em concursos públicos e que geram muitas dúvidas em vocês, né? Professor Michael, seja muito bem-vindo, já está aí com a gente, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Fique à vontade, tá? Ativando o microfone. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo e vendo bem aí? Tá dando tudo certo? Boa noite, meu amigo. Estamos sim, te ouvindo muito bem, te vendo também. Estou acompanhando aqui no celular. Show de bola, é um prazer, uma satisfação de estar com vocês hoje aqui. Quero agradecer meu amigo o Alisson que é um cara que a radiologia trouxe para a minha vida e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida desse cara, por todas as pessoas que ele abençoa através do conteúdo, através das aulas dele e também como pessoa, né? O Alisson é aquele cara que te inspira a buscar o próximo nível, é aquele cara que te inspira a crescer, a ver além das oportunidades. Então, quero aqui te honrar e te agradecer pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar hoje aqui com vocês. E também saudar e dar uma boa noite a todos os alunos do preparatório, todos que estão aqui presentes também. Espero contribuir, né, para a carreira de vocês. Estou aqui também para responder dúvidas. E é isso. Muito obrigado, professor, pelo convite. Eu te agradeço, meu irmão. A recíproca é verdadeira. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho imenso. E sou grato a Deus pela sua vida e pela amizade que nós construímos a partir da radiologia. E certamente sua amizade é um dos maiores presentes que a radiologia me trouxe. Show de bola. Pessoal, aqui tem gente, o Alisson, de todos os níveis, né? Estudantes, profissionais que já atuam. Como é Isso que tá aí mesmo. a galera, os alunos? Nós temos aqui uma vasta diversidade de pessoas, viu? Nós temos estudantes em nível técnico, superior, profissionais já formados, atuantes no mercado, profissionais que estão em busca da primeira colocação no mercado. Então, aquela ideia que a gente discutiu de pegar do básico e ir até o avançado vai atender ao anseio de todos aqui, com certeza. Perfeito. Então, o meu objetivo aqui é justamente esse. Levar esse nível, começar das coisas mais simples, mas eu já adianto a vocês que o que eu vou falar aqui são coisas mais práticas, que vão te ajudar realmente a ter uma noção, uma visão geral, né, um overview sobre toda a parte de ressonância, principalmente na área que eu atuo, que eu não vejo muito conteúdo, que é ressonância de campo aberto, e também na tomografia computadorizada, nós vamos iniciar ali do mais básico, nós vamos falar de formas de atendimento, nós vamos falar de ferramentas e até falar um pouquinho sobre ângio, tanto na parte de tomografia quanto na parte de ressonância magnética. Então, meu objetivo aqui é que a minha linguagem, que a minha comunicação seja igualitária para todos, mesmo que já alguns já atuem na área há bastante tempo e outros que estão ainda, né, entrando no mercado, estão tentando entrar no mercado, estão como estudante ainda. O objetivo final aqui é que todos saiam com o mesmo nível de conhecimento e que possam estar aprendendo aqui e contribuindo. Eu sempre falo que o professor, né, ele ensina, mas ele aprende muito com os alunos, né? Eu tenho um canal, quem não conhece ainda o meu canal, chamado Radiologia Prática, tanto no Instagram quanto no YouTube, e eu aprendo muito com as pessoas ao ensinar, né? E hoje é o motivo pelo qual estou aqui, para repassar esse conhecimento e também, de uma certa forma, reafirmar tudo isso que eu aprendi na minha cabeça, na minha mente, porque a docência ela te traz esse benefício, que é você revisar conteúdos e, às vezes,
entender de conhecimentos que às vezes você achava que nem sabia. Muitas das vezes eu estou dando uma aula e eu dou um estalo sobre uma coisa que nem eu mesmo tinha percebido que eu sabia sobre aquele conhecimento, que eu poderia repassar sobre aquilo, né? E é esse o motivo pelo qual eu estou aqui, que eu criei um canal, e que a nossa parceria com o Preparatório Radiologia EAD, com o Alisson Dutra, veio aí de bastante tempo, né, Alisson? A gente já fez é, outros projetos juntos e é sempre um prazer, uma satisfação estar com você aqui, com todos os seus alunos. Isso aí, meu amigo, já tem bastante tempo mesmo e cada vez os projetos são mais ousados e logo, logo nós teremos mais novidades aí para o pessoal. Terão novidades aí em breve, viu? Muito boas, novidades aí que realmente quem estiver aqui não percam, sempre acompanha aí o Instagram, as redes sociais do Alisson Dutra, que a gente vai estar divulgando em breve um projeto que vai revolucionar muita coisa na radiologia, eu tenho certeza disso. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Michael Jorge, sou técnico e tecnólogo em radiologia. Eu trabalho em clínica de diagnóstico por imagem, né, do âmbito privado, e também trabalho na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Sobral, no Ceará. Eu sempre digo, né, e a clínica e o hospital onde eu trabalho me possibilita muito isso, que é desenvolver o profissional polivalente que está dentro de você. O que é esse profissional polivalente? Aquele profissional que tem características de adaptação, aquele profissional que não se prende a somente um meio de atuação. Hoje eu vou falar de RM e TC, mas eu atuo em outras áreas também, e eu estimulo a todos que são meus alunos, a todos que estão ao meu redor, de realmente abrir a sua mente para outras áreas de atuação, de não ficar pensando na caixinha, né? Somente naquele local, né? Somente eu só quero fazer mama ideal. Eu acredito que você deve ter uma paixão, sim. Você deve gostar mais de uma área, mas que você também tenha um certo domínio em outras áreas, porque se precisar, você está ali à disposição. Ou até mesmo o mercado, né, pede isso hoje, tanto no âmbito privado quanto no âmbito particular. Para vocês terem ideia, na seleção que eu fiz agora, que eu passei para a Santa Casa de Misericórdia, uma das coisas que eles queriam era isso, era esse profissional que pudesse andar em outras áreas de atuação, que pudesse não só ficar amarrado no raio-x, por exemplo, porque muitos hospitais existe, né, a questão da rotatividade, então tem alta complexidade nos equipamentos, em várias áreas de atuação, raio-x no leito, ressonância, tomografia, então vai do mais básico ao mais avançado, até radioterapia, e precisa desse profissional. E o mercado pede cada vez mais esse tipo de profissional. Eu estimulo vocês a serem esse profissional polivalente. Não precisa saber tudo. Ninguém nunca vai saber tudo. Pode ter certeza absoluta disso, né? Mas é importante que você saiba dos princípios básicos de cada área de atuação, né? Atualmente eu estou aprendendo sobre arcos cirúrgicos, sobre cirurgia e tudo mais, e eu já estou pensando em fazer conteúdos para ensinar sobre isso, né? Por quê? Porque vai me ajudar a fixar mais aquele conhecimento. Então, essa aula hoje aqui, eu já pode ter certeza que eu já estava pensando anteriormente de uma forma de repassar esse conhecimento sobre ressonância de campo aberto, sobre tomografia, sobre tecnologia. Vamos começar do básico, né? Eu deixo aqui à disposição, professor, e não sei como é que você quer fazer, se você quer deixar as perguntas mais para o final, ou se o aluno ele pode perguntar durante a explicação. Para mim não tem problema nenhum, mas fica aí à disposição do professor Alisson, que vocês acharem melhor aí. Para mim está tranquilo em relação a perguntas, tá? Eu gosto de receber perguntas também, não só ficar falando sobre o conteúdo, né? Eu gosto da gente interagir e acontecer realmente essa troca. Perfeito, mestre. Não, pode ficar tranquilo, tá, turma? Igual a gente faz no simulado, teve dúvida, pode abrir o microfone, pode tirar a dúvida com o professor. O objetivo nosso é exatamente esse mesmo, né? Esclarecer dúvidas e ampliar o nível de conhecimento de vocês. O professor pode tocar a aula também tranquilamente, tá?
Qualquer dúvida que o pessoal Ok. tiver de mandar no chat, eu vou acompanhando aqui também. Qualquer coisa eu te chamo e aviso também, tá bom? Pois perfeito. Eu gosto de falar sempre do início, né, da história, e sempre quando há um desenvolvimento de um método, né, na tomografia, na ressonância, no próprio raio-x, eles fazem aquela imagem e você acha que a imagem, eles achavam, né, na época, que a imagem é a coisa mais linda que tinha, que estava perfeita aquela imagem, que às vezes nem tinha nem o que melhorar, né? Então você pega aquelas imagens ruidosas que às vezes não dava nem para ver direito a diferença de um osso para um pulmão. Só que um é branco, outro preto, pronto. Você não sabe a limitação básica ali. E na ressonância não foi diferente. As primeiras imagens, né, tem até uma carta, né, um dos desenvolvedores da ressonância magnética, dizendo que produzia várias imagens e que as imagens conseguia ver com qualidade as estruturas. E se a gente for comparar com a nossa realidade hoje, realmente não dava para ter tanta diferença assim, não dava para ter essa qualidade toda que dizia nessa carta que um dos desenvolvedores fizeram. Então, nós temos que entender que a tecnologia está atrelada diretamente à ressonância magnética. Então, quanto mais tem, né, o desenvolvimento tecnológico, a ressonância ela continua indo nesse segmento, né? A ressonância, a tomografia. Então, se você vê alguma coisa sobre inteligência artificial, que hoje está em alta, né, vai ter alguma coisa isso, relacionada à inteligência artificial nos exames, no diagnóstico por imagem, né? Hoje nós temos imagens, né, e equipamentos de ressonância magnética que já utilizam a inteligência artificial para melhorar, por exemplo, a qualidade de imagem, ou para você nem precisar zerar o paciente, é só deitar ele lá que a máquina ela vai já para a posição que é adequada para o exame, se for um exame de crânio, se for um exame de abdômen, você clica e a própria máquina já vai deixar o paciente nessa posição. Então, os exames, né, de diagnóstico por imagem, seja ressonância, tomografia, entre outros, a tecnologia está atrelada e não tem como fugir. Não adianta lutar contra também a tecnologia. Não adianta você dizer, não, a tecnologia ela só veio para atrapalhar, vai pegar meu emprego. Não, não funciona assim. É melhor a gente aprender sobre ela e dominá-la do que você querer remar contra, né? E eu venho falar já e abordar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens sobre o equipamento de ressonância magnética de campo aberto e campo fechado. Hoje eu atuo nessa ressonância magnética aqui, né, que é uma ressonância magnética da Newsoft, tá? É um equipamento de campo aberto que eu vou falar para vocês os detalhes dele e que me surpreendeu, né? Na minha formação no Rio de Janeiro e nos cursos que eu fiz, né, na UERJ e tudo mais, eu sempre aprendia que os equipamentos de campo aberto ele eram equipamentos com imagens ruins, que não valeria a pena tanto fazer exames nele. E após eu atuar e ter essa experiência profissional com essa máquina, né, que aqui não tem conflito de interesses, eu estou aqui mesmo só para explicar, né, sobre a minha experiência para vocês, que é possível extrair imagens de qualidade desse tipo de equipamento, tá? E hoje a quantidade de Tesla não significa mais só quanto maior o Tesla, melhor a qualidade, certo? Mas hoje temos imagens de altíssima qualidade com equipamentos de baixo Teslas comparado aos de 3, por exemplo, né? Então, eu vou aqui desmistificar um pouquinho sobre essas diferenças e contar um pouco da minha experiência. E, como eu falei para vocês, estou à disposição para tirar dúvidas também. Vamos começar pelas vantagens e desvantagens de ressonância magnética de campo, de alto campo e de baixo campo magnético, né? Primeiro que, geralmente, as máquinas de alto campo magnético também são chamadas de equipamentos de campo fechado, né, que são essas máquinas essa máquina aqui que você está vendo, né, que eu estou colocando aqui a seta. E essa outra aqui é uma máquina considerada de baixo campo magnético,
né, e também chamado de campo aberto, que na verdade o campo magnético, né, geralmente desses máquinas, não é 100% aberto, ele fica em forma de C, né, parece até um equipamento de radioterapia, alguns comparam, né, e o que você consegue aqui? Apesar de não ser 100% aberto, o paciente ele vai se sentir mais confortável se ele tiver uma claustrofobia, até mesmo pacientes que não têm nenhuma claustrofobia ou algo nesse sentido, eles vão se sentir mais confortáveis nessa máquina que, de fato, você não vai se sentir tão preso ali a ela, né? Eu vou trazer a base aqui, né, que os equipamentos de campo aberto, em média, eles variam de 0,2 a 0,35 Tesla, podendo ter mais ou menos, mas esses são os mais comuns no mercado, tá? E campo fechado para uso clínico, né, nós temos variação de 1 a 3 Teslas, tá? Então, nós vamos falar aqui que tem muito mais Tesla do que esse, mas para uso clínico hoje no Brasil, nós temos até um 3,0 Tesla, 3 Teslas, tá bom? Então, essa é a variação do Tesla. Professor, mas eu não sei ainda direito o que é o Tesla. A grosso modo dizendo, o Tesla é a capacidade de potência dessa máquina, né, de campo magnético. Tá? Então, nesse isocentro, que é o centro do campo magnético, que é essa área aqui, ó, é onde vai atingir, né, essa quantidade de Tesla que a fabricante fala que o equipamento tem. Tá? Então, o isocentro é exatamente o meio, né, da estrutura. Então, se a máquina tem 3 Tesla, aqui nesse isocentro é a sua capacidade máxima de Tesla, tá? De campo magnético. Então, a gente aprende muito isso antigamente, hoje vem mudando, é que a quantidade de Tesla ela é diretamente proporcional à qualidade do exame. Não deixa de ser uma verdade, mas com os novos equipamentos, nós vamos ter equipamentos que não chegam nem a 3 Tesla, às vezes menos de 1 Tesla tem uma imagem de excelente qualidade, porque não é só o Tesla que está influenciando em relação à qualidade, e sim a própria inteligência artificial que eu abordei anteriormente, né, também, né, novos desenvolvimentos de software que faz com que essa imagem ganhe uma qualidade maior, comparado aos equipamentos de antigamente, que não tinha tanto esse auxílio, né, da tecnologia em relação ao software, para melhorar essas imagens, tá? Principalmente em máquinas que são lançadas recentemente, você pode até ver elas com baixo Tesla, mas que a qualidade de imagem não deixa a desejar. Né? No equipamento de campo fechado, nós vamos ter mais ou menos essa noção aqui, ó, de onde o paciente fica, e aqui o equipamento de campo aberto, então você vai ter no campo fechado mais, né? Você vai ter mais estreito aqui, alguns tem um bore chamado, né? Que é a abertura do campo magnético, bem mais fechado do que do campo aberto. Aqui você vai ver que a de campo fechado, em média, eu trouxe uma média, tá? Não quer dizer que todos os equipamentos são assim, não, mas eu trouxe uma média para comparar. Tem em média 60 centímetros de abertura no campo fechado e no campo aberto em média 70, né, centímetros. Então aqui você vê que é mais curto, ó. Então, se o paciente for fazer um exame de crânio, for fazer um exame de coluna dorsal, né, ele vai ficar completamente dentro aqui e não vai ter quase que espaço para olhar, né, e isso causa uma sensação. Muitos pacientes falam que se sentiram como se estivesse no caixão, né? Nunca tinha passado por essa experiência, mas acham que nunca morreu, né? Nunca ficou dentro de um caixão, mas acha que estava dentro de um caixão. Essa é a sensação que alguns pacientes relatam quando fazem exame no campo fechado, tá? E eu noto uma diferença muito grande que o que acontece no campo aberto. Quando eu chego lá para liberar o paciente, a maioria está dormindo. Muitos estão dormindo, porque ele se sentiu à vontade ali. Não é só o que eu sempre digo, não é só a questão da máquina em si, mas também do profissional que está realizando o exame. É onde entra o nosso papel.
o papel do profissional em relação ao atendimento e à explicação do exame em si, né? Porque o paciente que vai fazer ressonância é um paciente, que a maioria dos pacientes são assim hoje, né? Eles vão pesquisar como é que funciona o exame. Então, a maioria não sabe, de fato, como quem nunca, o paciente nunca fez o exame, ele não vai saber como é que funciona. Então, ele vai lá na internet, vai no Google, vai no YouTube, e vai pesquisar, né? Aí ele vai ver uma imagem lá que tem aquela máquina toda fechada, né? Já vai a maioria das pessoas que foram atendidas ou que se sentiram mal, elas costumam fazer vídeos ou até colocar nos comentários, né, dos vídeos que teve uma experiência ruim. Então ela já vai chegar na clínica ou no hospital pensando que vai ser horrível aquela experiência. É uma máquina que faz muito barulho, que é toda fechada, né? E ela já vai chegar com medo. E qual é o nosso papel nesse momento? É de tranquilizar, é de mostrar mesmo para o paciente. Quando às vezes o paciente chega, eu percebo que está mais nervoso, mais ansioso, eu pego, ó, dou uma volta ao redor do equipamento, eu mostro onde vai ficar a cabeça dele, né? Eu dou explicações, eu digo que eu estou ali, eu passo segurança para ele, eu estou ali a qualquer momento, né? Então, algumas máquinas têm aquela peirinha, é só apertar a peirinha que a gente vai te atender, outras não tem a peira, é só levantar a mão, né? Então, ou fazer algum gesto, né? Até mesmo ouvir, dá para ouvir o paciente, né? Lá do comando a gente está. Então, você tem que passar essa segurança na parte de explicação, primeiro. Se você faz isso, você vai encontrar o paciente na volta dormindo, porque é uma sala geladinha, às vezes você coloca um lençolzinho ali, o paciente vai ficar mais confortável, tá? Então, não vamos negligenciar a questão do atendimento. É importante demais para você ter um bom exame. Aí, às vezes, a pessoa pega, o paciente chega, não explica nada, só faz ali a anamnese rápido, já deita ele ali, né? O paciente já está ansioso, já está nervoso. Aí começa a mexer no teu exame, que é o principal problema no exame de ressonância magnética, que são os artefatos, principalmente os artefatos de movimento. Aí você pega, faz uma sequência no campo aberto, que a sequência em média demora 5 minutos, né? Aí você pega, não explicou, faz um exame ali, demorou 5 minutos para poder ver a imagem, vai que está um artefato, aí vai ter que repetir de novo. E muitas das vezes aquela mexida foi uma falha ou de posicionamento, que você não deixou o paciente mais confortável possível, ou uma falha de comunicação, de falta de orientação. Simplesmente disse, ó, não é para você se mexer, mas não explicou o motivo. Eu sempre digo o contra. Por exemplo, o paciente, quando ele vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, olha, é muito importante que você não mexa, principalmente aqui o seu ombro, quando está fazendo de ombro, enfim, porque vai gerar um artefato na imagem, a gente vai ter que repetir o exame, isso vai demorar mais tempo aqui. Então, faça o possível para não se mexer. Atrelado a isso, eu vou fazer o quê? Eu vou posicionar esse paciente o mais relaxado possível. Porque se eu colocar numa posição em que ele esteja muito tenso, né, e que ele não consiga relaxar, e uma hora ou outra ele vai mexer e vai gerar artefato, eu vou perder tempo. Então é melhor você ganhar um tempo ali nessa conversa e nesse posicionamento do que ter que ficar repetindo série, sequência, tá? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo para explicar isso para o paciente, mas você vai ter que arrumar tempo então para reposicionar ele, para ficar entrando lá na sala, para poder comunicar a ele, ou reposicionar o paciente, enfim. Né? Invista um tempo nisso, nessa explicação, né? No posicionamento. Posicionamento é a chave para um bom exame de ressonância. Então, deixar a estrutura relaxada, com uma forma que ele não vai mexer, existem pesos, existem outras formas de você fazer o teu exame que evite o paciente estar se mexendo, né? Um paciente bem orientado e a estrutura de interesse sempre o mais próximo possível do isocentro, que é exatamente o meio do equipamento, né? Isso é posicionamento, é posicionar com qualidade.
E também você pode não demorar tanto nisso, você ser um profissional objetivo, né? Tem objetividade em relação à explicação. Não é obrigado a você passar 20 minutos nessa conversa também, não. Tá? Mas é importante que você invista um tempo ali para poder posicionar, para poder colocar os coxins, deixar esse paciente mais relaxado, mais tranquilo e orientado possível. Na hora do contraste, né, exames de ressonância com contraste, nós vamos ter, às vezes o paciente sente uma sensação de esquentamento, e alguma coisa nesse sentido, uma coceira na garganta. Então, é importante, ó, antes do contraste, já informar, ó, o senhor vai sentir isso, vai esquentar o seu corpo, você pode sentir uma coceirinha na garganta, é normal, porque se ele não sabe que isso vai acontecer, na hora que estiver sentindo, né, essa coceira na garganta, esse esquentamento no corpo, que alguns pacientes relatam sentir, ele vai se assustar, pode se mexer na hora de uma sequência com contraste, que você perdeu o tempo do exame, pode prejudicar até o diagnóstico. Eu trouxe aqui uma pesquisa para vocês sobre um estudo que foi feito com um equipamento de ressonância magnética de 0,3 Tesla, de 1,53 Teslas e um de 3 Teslas. Tá? Na verdade, aqui é uma diferença de imagem, e aqui o estudo está embaixo, que foi uma ressonância magnética do ombro. Na verdade, é diferente o estudo, né, mas eu estou trazendo a imagem ilustrativa para vocês entenderem a diferença principal entre as imagens de 3 Tesla. Isso da máquina estudada, não quer dizer que toda máquina de 0,3 vai ficar com essa imagem, não. Tá? Mas a máquina que eles fizeram, a marca, o ano que eles fizeram, né, foi o do estudo, não é todas as máquinas vão gerar esse tipo de imagem. Importante saber disso também. Aí o que eles constataram aqui? Mas é importante notar que a qualidade de imagem e a capacidade diagnóstica são duas coisas diferentes. Entenda, qualidade de imagem é uma coisa e capacidade diagnóstica é outra. São distintas. Por exemplo, um estudo, né, de 2000 publicado na revista European Radiological, os pesquisadores realizaram uma artrografia do ombro usando uma ressonância magnética de 0,2 teslas e uma ressonância de 1,5 teslas. Seus achados mostraram que a acurácia diagnóstica com relação à cirurgia foi a mesma em ambos os sistemas. Então, esse estudo foi feito com a máquina de 1,5 e um de 0,2, em que o médico viu e avaliou a imagem, né, da artrografia do artrorressonância do ombro, em que não mudou a conduta desse paciente na cirurgia, ou seja, ele pegou a imagem pegou a imagem de uma máquina de 0,2, pegou a outra imagem de 1,5, comparou, né, como se fossem pacientes distintos com aquele mesmo problema, e identificou que não mudou a conduta diagnóstica em relação à cirurgia. Então, com a imagem de 0,2 Tesla, seria possível tomar a mesma conduta com a ressonância magnética de 1,5 Tesla, tá? Esse estudo, então, não mudou a conduta do médico em relação à cirurgia. Mas se você pegar essa imagem aqui, né, você consegue ver até mesmo uma diferença de tonalidade. Você vê é, as estruturas, né, a cor diferente, né, o hipersinal, hipossinal, enfim. Mas em relação a esse estudo não mudou. O que eu quero dizer aqui para vocês? É que cada máquina ela tem a sua indicação. Então, por exemplo, estruturas como ombro, joelho, punho, não vai mudar muita coisa em relação ao diagnóstico, à conduta diagnóstica, nem vai mudar de acordo com esse estudo. Mas existem exames mais complexos que a gente vai abordar durante essa aula, que sim, que realmente há uma indicação para realização de uma máquina de 3 Tesla, por exemplo. Como a ressonância da próstata, por exemplo, cuidar de fazer uma máquina de 3 Tesla. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos falar das principais desvantagens do campo
fechado. Péssimo ambiente para pacientes claustrofóbicos, sensação de estar dentro de um caixão, né? Muito ruído, então o barulho geralmente é maior, né? O barulho dentro das máquinas de ressonância de alto campo. E se o paciente for claustrofóbico, há uma necessidade maior de sedação para fazer esses exames. Porque eu já peguei, pessoal, pacientes claustrofóbicos numa máquina de campo aberto e eu consegui fazer o exame, apesar de não ser 100% aberto, né? Quais são as vantagens? O poder do campo magnético. Então, o Tesla é o poder de campo, né? Vamos comparar. Eu cheguei aqui na porta dessa máquina aqui de campo aberto, lá na porta da sala. Eu estou aqui com um objeto metálico, estou aqui com um grampo. Se eu segurar esse grampo na porta dessa máquina aqui, não vai nem se mexer do lugar, porque o campo magnético é baixo. Mas, se eu chegar na porta com um grampo, numa máquina de 3 Teslas de campo fechado, por exemplo, pode ser que até puxe de lá onde eu esteja, tá? Então, basicamente, essa é a diferença em relação a Tesla, a campo fechado. Então, a segurança, em relação à segurança de paciente, a segurança profissional, a segurança dos colaboradores que estão ao redor ali, que se articulam em relação à limpeza, em geral, que fazem serviços em gerais em relação a campo aberto e campo fechado. No campo fechado tem que ter um cuidado muito maior para evitar acidentes, tá? Muito maior, muito maior. Então tem que ter uma restrição, né, de local onde cada pessoa pode ficar. Isso nos dois, né? Tanto campo aberto como fechado. Mas tem que ter uma atenção muito maior no alto campo, no campo fechado. Tudo bem? Isso requer uma atenção maior do profissional. Imagens mais claras e tecidos mais profundos, o que a campo fechado possibilita, e visualizações de lesões por esclerose. Olha aqui, ó, os pontos que há realmente a necessidade do paciente fazer exame no campo fechado, no equipamento de alto campo, né? Existem algumas sequências que são a forma que você vai adquirir a imagem na ressonância, que realmente só no campo fechado vai ser permitido, tá? Então, a visualização de lesões de esclerose, melhor identificação de plexo braquial, né, alguns tipos de angiotomografia no equipamento de realmente alto campo magnético, tá? Vamos falar de campo aberto, as vantagens que eu considero. Possibilidade de deixar o paciente mais confortável, faltou um L ali, menos incômodos para os pacientes com claustrofobia e possibilidade de realização em pacientes pediátricos sem sedação. Professor, é possível fazer um exame pediátrico em pacientes sem sedação, né, de ressonância magnética? É possível, né? E eu posso comprovar com experiência própria. Eu já fiz exames pediátricos, inclusive com crianças que não estavam colaborativas antes do exame, né? Crianças chegavam chorando e tudo mais. Mas eu vou dizer uma forma que é possível fazer esse tipo de exame para vocês. Tá? Quais são as principais desvantagens? Menor qualidade devido ao baixo campo em alguns exames, lógico. Menos detalhe em algumas estruturas, tá? Às vezes você vai ter uma limitação do campo do baixo campo em relação ao alto campo, em relação à espessura de corte. No campo aberto, muitas das vezes você vai conseguir fazer um flare, né, um T2, somente com 3 milímetros de espessura, por exemplo. Diferente do alto campo, que você vai conseguir fazer muito menos, né? Cortes bem mais finos, que até 1 milímetro de espessura, tá? Então, tem essa diferença. Então, vão ter alguns exames que realmente vai me pedir, né, cortes mais finos, então vou ter que ter uma atenção maior em relação a isso. Aí eu venho falar também um pouquinho de ressonância de extremidades, que não é tão comum aqui no Brasil,
mas que existem algumas máquinas, né, de ressonância magnética de extremidades no Brasil, mas que não é tão comum, mas também tem a sua aplicabilidade, né? Tem a sua indicação, quando é que é mais indicado, quando é que é mais viável fazer esse tipo de exame. A número um, que é a de extremidades, né? Realizando exames em extremidades, como o próprio nome está dizendo, né? Por exemplo, paciente que tem uma suspeita, um diagnóstico de artrite, artrose, desgaste articular, seja no pé, no joelho, no punho, na mão, não há problema nenhum em fazer uma ressonância de extremidade. Quando se trata de músculo esquelético, né, vai gerar um maior conforto para o paciente é nessa ressonância aqui, ó, de campo aberto. Então, quando eu vou fazer exame de coluna, seja cervical, torácica, lombar, vou fazer um ombro, vou fazer um joelho, tá? Pode fazer tranquilamente nessa ressonância de campo aberto, que você não vai perder qualidade de imagem. Claro, se esse protocolo for ajustado corretamente, né? Que ainda tem essa questão do ajuste do protocolo, né, que foi realizado seja pela aplicação, né? Os applications eles fazem ajustes e com o tempo o próprio técnico, o próprio profissional, ele vai fazendo os ajustes dele. É igual no raio-x, né? O raio-x, você vai com o tempo aprendendo a sua própria técnica de realização. Por exemplo, né? Existe o raio-x que eu vou fazer para ombro, né? Lá na clínica onde eu trabalho, eu cheguei e tinha uma tabela todinha ali, os parâmetros técnicos que eu vou realizar, tá? Mas, hoje, as minhas técnicas de realização são totalmente diferentes, eles estão até muito. Quase que eu não uso nenhum padrão parecido com o papelzinho que tinha lá, com a colinha que tinha lá de KV, MA e MAS. Na ressonância magnética, também funciona em alguns casos assim, quando você tem domínio do que você está fazendo, né? Em alguns casos, você vai alterar ali alguns detalhes para ganhar o quê? Tempo e qualidade. A ressonância magnética é um eterno equilíbrio entre tempo de exame e qualidade de imagem. Eu não posso ter um exame com uma extrema qualidade, uma alta qualidade, demorando 40, 50 minutos, 1 hora e meia, 2 horas e meia no exame. Então, não adianta eu ter um exame lindo, perfeito, com o tempo lá em cima. E também não adianta eu fazer o exame em 2 segundos, né? Grosso modo falando, 5 minutos, 3 minutos, se eu não tenho qualidade, tá? Então é esse equilíbrio, tá? Eu falei no extremo para vocês entenderem de melhor forma. Para ter esse equilíbrio, né? Então nós vamos ter que precisar ter esse equilíbrio em relação a tempo e a qualidade. Qual a conclusão que eu faço? Os dois métodos, os 3 métodos, possuem suas vantagens e desvantagens. Então depende do que a clínica, o que o hospital deseja realizar. Exames mais complexos que exigem um campo fechado, né, ou exames de rotina com crânio, como crânio e músculo esquelético. Existem muitas clínicas hoje, pessoal, que têm 2 máquinas, dependendo do setor, ele vai crescendo, né, o setor de ressonância, e possuem 2 máquinas, uma de campo aberto e uma de campo fechado. Então, geralmente vai ser direcionado para a de campo aberto músculo esquelético e a de campo fechado para exames como abdômen, anjos e alguns exames que realmente têm essa necessidade. Então, há a sua indicação clínica, tá? Hoje eu trabalho com essa máquina aqui que eu consigo fazer uma imagem de crânio linda. Eu já mandei para colegas que trabalham com alto campo, tá? E eles nem acreditam, às vezes nem acham, né? Realmente é uma imagem de campo aberto, eles têm até essa dúvida, né? Porque a qualidade é muito boa, exames de coluna, por exemplo, tá? Então, dependendo do exame, não vai ter perda de qualidade. Existiram, não vou falar questão de marca, mas existiu no passado uma máquina de campo aberto que realmente meio que queimou o filme
das outras máquinas de campo aberto. Então, uma determinada máquina de campo aberto, né, de uma determinada fabricante, fez um equipamento e estavam querendo fazer até crânio, enfim, nessa máquina ficava horrível a imagem. Aí essa máquina meio que queimou o filme das outras de campo aberto que vieram posteriormente, porque ficaram sempre com receio. Rapaz, aquela imagem lá, a máquina X era de campo aberto e ficava horrível a imagem, entendeu? Será que essa aí não vai ficar também, né? Então é um trabalho também a ser feito, né? Às vezes existem conflitos de interesse de médicos, né? Alguns médicos são donos de clínicas e às vezes eles são os próprios solicitantes. Então tem que ter um jogo de cintura aí em relação à área que a gente atua hoje, porque às vezes você faz um exame de excelente qualidade, mesmo sendo num campo aberto, e chega na mão de um médico que às vezes tem algum vínculo com outra máquina de ressonância e pode destrinchar o teu exame, né? Então a gente vive essa realidade hoje. Mas não significa que todos os equipamentos são ruins de campo aberto, né? Muito pelo contrário. Professor, o que que tem de evolução tecnológica? Beleza, entendidos até aí, tudo tranquilo. Alguém quer fazer alguma dúvida? Quer fazer alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Estou aqui à disposição também, pessoal. Vamos dialogar. Alguém aqui já trabalha com ressonância ou já trabalhou com alguma máquina de campo aberto ou não? Que está aqui nessa aula de hoje? Nenhuma dúvida, o pessoal está entendendo bem, né? Então vamos conseguir. Professor, Oi, diga. então a ressonância de campo aberto, por exemplo, ela não faz um exame de hipocampo? Pronto. Hipocampo dá para fazer. A gente consegue fazer. Mas, se o médico, por exemplo, quer com cortes finos, né? Aí você só vai ter aquela limitação de 3 milímetros, né, de espessura, tá? Então, tem que ver o protocolo do médico, né? As ressonâncias que a gente faz hoje aqui para os neuros, né, que pedem uma solicitação de hipocampo, a gente consegue fazer na campo aberto, sim, não perde qualidade. Como é teu nome, hein? O exame para investigação de trompas. Pronto, obrigado pela pergunta. Se tiver mais alguma, tá? Ok. Podem ir fazendo aí. Estou vendo aqui que estão colocando no chat, né? Algumas perguntas. Tem até algumas conhecidas minhas aqui, algumas alunas. Vamos prosseguindo, né? O que que nós temos de tecnologia hoje aqui? Vocês estão entendendo aí, pessoal? Coloca aí a mãozinha, ó, que está entendendo. Se tiver alguma dúvida, pode digitar. Se não quiser abrir o microfone, pode digitar. O que que vocês estão achando aí da aula? Ó, vamos falar agora sobre uma máquina de 10,5 Tesla, tá? 10,5 Tesla. Professor, será que existe essa máquina mesmo? Aqui, será que a gente pode fazer exame, né, nesse tipo de máquina tão potente, né? Olha o tamanho da criança, olha o tamanho, tá? É uma máquina, pessoal, que ela está em teste, né? É um equipamento que está em teste e que ela não é usado para uso clínico, né? Olha o tamanho aqui do campo magnético dessa criança, tá? Olha o tamanho do campo magnético. Vou ver aqui se tem alguma pergunta. Eu acho que alguém colocou alguma coisa nessa aí, chamadas. Já eu olho de novo para poder responder vocês aqui. O Jordão colocou. O campo aberto nunca vi pessoalmente. Estou estagiando num campo fechado. Só tenho muita dúvida na hora do contraste dinâmico e não dinâmico. Perfeito, João. O uso do contraste, né, na questão dinâmica e não dinâmica, existe umas sequências
específicas, né? Por exemplo, hipófise. Nós fazemos muito hipófise com o uso dinâmico do contraste. Então, a gente vai ter que fazer sequências em que a gente vai pegar o contraste chegando nessa hipófise, né? E alguns protocolos até mesmo faz um tempo depois para ver se tem ali algum contraste ainda. Então, existem sequências, não é bicho de sete cabeças. Você programar a sequência correta ali, né, de acordo com o exame que você vai fazer, não vai ter problema e não muda muito, né? Você pode até pedir para injetar de forma, algumas máquinas, né? Não vai, algumas clínicas, hospitais não tem aquela injetora, então você pode pedir para a enfermagem injetar o contraste e em seguida já botar a sequência para rodar que dá certo, tá? A maioria dos exames, principalmente hipófise, enfim, outros que precisam fazer de forma dinâmica, né, vai sair um exame de qualidade. Então, olha o tamanho desse campo magnético, olha o tamanho que o cara fica atrás dessa máquina aqui, né? Por que não usa, né, de forma clínica ainda, um equipamento de ultra alto campo magnético, esse tipo de máquina aqui? Porque além do custo, né, que vai ser um custo exorbitante, muito caro, vai ser muito caro para botar essa máquina para funcionar, existem algumas contraindicações, né, que existem risco biológico para o paciente. Quais são os riscos biológicos? Tontura, náusea, vômito, gosto de metal e movimento involuntário dos olhos, né? Estrabismo chamado. Então, a pessoa deita lá, pode ficar desse jeito aqui que essa moça está aqui na tela, né? Além de outros problemas, porque o campo magnético ali vai ser tão alto que vai gerar um risco biológico para esse paciente. Por isso que só podemos fazer até 3 Tesla aqui no Brasil, só vamos conseguir fazer para uso clínico até 3 Tesla, né? Em alguns outros locais, outros países que existem máquinas, aqui no Brasil também tem uma, em São Paulo, é maior de 3 Tesla, eu não me recordo agora quantos Tesla exatamente é, mas é mais para uso, né, de testes e também para fazer testes ali em cadáveres, enfim, para uso clínico não é indicado, né? Em alguns países, a pessoa ela é paga para ser cobaia, né, dessas máquinas. Então, a pessoa recebe um valor ali para ser cobaia, para poder fazer esse tipo de exame, esse tipo de testes, mas lembrando que não estamos habilitados aqui no Brasil a fazer maior que 3 Tesla, né? E qual o objetivo, né, desses estudiosos, dessas máquinas de alto campo? Um dos objetivos, eles querem um dia chegar ao nível de ver uma sinapse nervosa. Olha o quão desafiador eles estão sendo aí em busca, né, de mais conhecimento. Uma máquina, olha a diferença de uma ressonância magnética de 3 Tesla para uma ressonância magnética de 9,4 Tesla. O cérebro de um voluntário é fotografado usando uma máquina de ressonância magnética de 3 Tesla à esquerda, que é essa imagem aqui, ó, e uma de 9,4 Tesla à direita, que é essa outra imagem aqui, tá? Então você vai conseguir ver cada ramificação com muito detalhe, tá? Mas eles querem chegar ao nível de ver uma sinapse, uma comunicação entre os neurônios. Então você precisa de muita tecnologia, muito campo magnético envolvido aí para conseguir extrair esse nível. E até hoje ainda eles não chegaram, né? Mas não duvido, né? Existem ressonâncias funcionais, enfim, que tem um excelente resultado, né? Mas a tecnologia está aí, cada dia mais avança, né? E a gente não pode ficar para trás. Aqui nós temos que estar atentos a evoluir. Aí eu quero trazer para vocês uma experiência, uma das primeiras experiências que eu tive de baixo campo, né, de campo aberto. Pessoal, se tiverem alguma dificuldade em relação ao áudio, me avisem aí. Quer fazer um exame, pessoal? Eu fiz um exame de uma criança autista, em que os pais eles estavam num nível de estresse muito grande e já não tinham conseguido fazer, se eu não me engano, em outros locais o exame.
O que acontece muitas das vezes é que os pais eles não têm, às vezes, a condição de fazer um exame num campo fechado, com sedação, porque o exame ele vai dobrar ou até mais, né? Vai ser mais do que o dobro do que o exame normal, que vai precisar de um médico anestesista ali acompanhando todo o procedimento. Então, vai deixar o custo maior para um exame de ressonância. Você tem ideia, tem filas aqui para clínicas particulares de 1 mês, 2 meses e até mais para fazer com sedação, porque também pega uma demanda maior, né? Tem uma questão maior da equipe, né? Tem uma demanda maior de pessoas para estarem nesse exame, enfim, equipe de enfermagem, médico, e o custo, né? Então, a gente tem que pensar também nesse lado. E chegou essa paciente para fazer, a gente conseguiu um bom resultado, né? Era um exame de crânio. Depois os pais ficaram muito agradecidos pelo resultado, por a gente ter tido essa paciência de fazer o exame, né? De deixar aquela criança ali se acalmar. Mas como é que a gente faz isso, professor? Primeira coisa, ó, comunicação com a criança. Eu peguei isso aí da época do meu estágio, né? No raio-x. Eu observei, e isso nós podemos fazer isso em toda a área da radiologia, seja no estágio, seja na prática, que existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, né? Mas existem profissionais que você pode pegar, né, dos 30 profissionais que trabalham em um hospital, você pode pegar um melhor de cada um. E na minha época de estágio, eu fazia muito isso. Eu procurava extrair o melhor daquele profissional. Aí tinha um cara que ia fazer exames de criança, e ele era bem sério, assim, às vezes na conversa com a gente e tudo mais, mas quando chegava uma criança para fazer exame com ele, era raramente você não conseguia. Ele não conseguia fazer o exame. E o exame ainda ficava bom, tá? Então, eu comecei a acompanhar ele e procurei extrair o que, que ele tinha de melhor nesse sentido. Quais eram as características dele? Algumas vezes ele tirava o jaleco, que ele estava branco, né? Algumas vezes, aí ele ligava o modo palhaço. Ele brincava com aquela criança, ele envolvia a criança naquele exame, em que a criança mal percebia já fazia o exame. Só que na ressonância vai ser um tempo muito maior, né? Diferente de um raio-x, você teste ela ali, faz um disparo rapidinho, em poucos segundos. Na ressonância vai mudar um pouco essa pegada. Mas é possível você extrair isso. Às vezes pegar um boneco que a criança trouxe, deita ali na sala de ressonância, bota como se fosse ela fazendo o exame, aí mostra, ó, primeiro é que eu vou fazer do seu boneco, depois é você. Ele ligava esse modo palhaço dele, de brincar, de envolver a criança. E eu peguei muito isso para mim, né, de chegar a criança, dependendo da idade, ficar no mesmo nível que ela, né, se abaixar, olhar no olho dela, entender aquela dor. Às vezes a gente tem criança, pessoal, que os pais falavam assim: olha, se tu não se aquietar, eu vou te levar para o médico. Se tu não se aquietar, eu vou te dar uma injeção. Essa criança vai chegar num exame que ela vai estar aterrorizada contigo quando ela te ver. Porque os pais ficavam falando isso. Não existe. É igual ver uma polícia passando e fala, ó, tu não se aquietar, eu vou mandar a polícia te pegar. A criança vai crescer com medo de polícia, sem ter feito nada, entendeu? Às vezes, meu Deus, vê uma polícia já acelera o batimento cardíaco da criança, tá? Então, existem, infelizmente, pais que fazem isso. Eu já presenciei dei até uma bronca nesses pais nesse dia. Eu estava passando com um monte de cassete no braço, já ia fazer alguns exames de raio-x. Aí a mãe olhou para mim e falou assim: ó, se você não se aquietar, ele aí vai te pegar. O doutor vai te pegar. Essa aí chamou de doutor, se eu não me engano. Aí eu olhei para ela e falei: senhora, eu já já vou fazer o exame da sua filha. Como é que você faz um medo desse aqui para ela? Como é que ela vai colaborar? Não faça mais isso, não faça esse tipo de medo para a criança. Por quê? Porque vai prejudicar. A gente vai pegar a criança de todo jeito, né? Então, usa esse modo brincalhão,
chega no mesmo nível da criança em relação a brincar, a entreter, às vezes usar uma roupa diferente, ou ter um boneco, um brinquedo ali, um acessório que você pode usar. No final, dar um certificado de coragem. Isso vai fazer com que essa criança se sinta em um ambiente diferente, porque o ambiente hospitalar, é uma sala toda branca, vai ser difícil você pegar uma sala personalizada, só se for um serviço mais focado para a criança, né? Mas é difícil você pegar uma sala toda com desenhos, com coisa de princesa. Então você vai ter que moldar aquela sala, aquele exame para aquela criança, né? Então tem que usar a criatividade, tá? Como é que nós fizemos aqui, ó? Nós pegamos, né, toda ressonância ela tem vários colchins, tem travesseiro, enfim, tem uns pezinhos, às vezes, de terra que você manda fazer. E você tem que, primeiro, nesse exame, era um exame de pé, a criança não estava nem pisando no chão, que estava com a lesão no pezinho dela. Então, a primeira coisa, depois de orientar a criança e tal, eu fui partir para o exame. Como é que eu fiz? Primeiro eu pensei como é que eu ia prender a bobina. Aqui foi depois do exame finalizado. Eu tirei uma foto para mostrar o quanto de artifício eu usei para fazer aquele exame. Isso aqui estava mais organizado, estava prendendo o pezinho dela aqui dentro, né? A primeira coisa foi prender a bobina, né? Eu quis deixar essa bobina imóvel, né? Se eu deixasse só a bobina aqui em cima da mesa, sem estar presa, quando ela botasse uma forcinha, a bobina ia levantar, ia para o lado, porque ela não estava colaborativa. Então, prendi a bobina, depois eu coloquei o pezinho dela aqui, prendi o pé dela com esses colchinhos e tudo mais, tá? E deixei os dois acompanhantes do lado de cada mesa, que essa é outra grande vantagem dessas máquinas. Olha, eu consigo deixar um acompanhante de um lado e outro acompanhante do outro lado aqui. Às vezes eu faço com o acompanhante deitado do lado, por exemplo, eu coloco bem no cantinho aqui a criança e o pai ou a mãe aqui de lado. Então a criança não vai estar sozinha. Então é por isso que eu consigo fazer, e vocês podem conseguir fazer também, né? Em ressonância magnética em crianças, sem sedação. Por quê? Porque muitas vezes você consegue ter dois acompanhantes ali. E às vezes realmente não vai dar para a criança ser colaborativa, mesmo você fazendo tudo isso, ela não vai ser colaborativa. Aí você vai ter que conter essa criança, né? Isso eu falo sem sedação, né? Quando você faz sedação, não tem essa necessidade. Então você vai ter que usar velcros, né, para poder amarrar essa criancinha, né? Você vai ter que diminuir os padrões lá para ter um exame mais rápido em relação a TR, TE, o NEX, né? São as três bases ali, TR, TE e o NEX. Então, tem essa possibilidade de duas pessoas segurarem a criança e você deixar com velcros, enfim. Eu já fiz crianças de menos de 1 ano até crianças de 3, 4 anos, 7 anos de idade, sem sedação, conseguimos um excelente resultado de imagem, tá? A partir desses artifícios de orientação, primeiro, de você conversar no mesmo nível com a criança, de você poder estar com dois acompanhantes lá dentro, né? Habilitar a possibilidade de dois acompanhantes lá dentro, né? E ter uma paciência, né? Eu sempre falo, né, que quando eu vou desde coisas mais complexas, às vezes mais simples, mas eu recorro mais a, não sei a fé de vocês, mas eu tenho muita fé em Deus e acredito que Ele me ajuda e me abençoa na minha carreira, que é na radiologia, né? Então, exames mais complexos, eu peço sabedoria a Ele antes. Eu tenho um momento ali de pedir, meu Deus, me abençoa. Abençoa essa criança nesse exame, que dê tudo certo. O que for da minha parte, eu vou fazer. Mas o que for da sua parte, que o Senhor consiga me ajudar também. E é incrível, é difícil não dar certo. É raro não dar certo um exame complexo. Quando eu já tenho, claro, eu preciso fazer a minha parte primeiro, que é estudar, que é entender o que eu estou fazendo, que o que depende da minha parte eu faço. E o que às vezes não depende, que é uma colaboração da criança, que é
um entendimento maior, né? Eu tenho essa fé e eu acredito que Deus me ajuda nos meus exames, sim. E você pode ter esse colaborador no teu exame também, imagine aí quão positivo será, né? Independente da sua fé, da sua religião, é uma das formas que eu faço e raramente não dá certo. Então a gente colocou o pezinho, né? Ficou aqui na bobina, né, prendemos essa bobina e no final, né, conseguimos esse resultado de imagem, que é um pezinho de plano sagital, o pé dela estava todo retinho lá, bem preso, né? E a paciente ela estava com uma lesãozinha, ó, no pé, né? Um tumor, estava com um tumor nesse pezinho dela e a gente conseguiu ajudar. Então, seria uma paciente, essa paciente aí não tinha condições, não tinha muitas condições, né? Os pais ia ter que entrar na fila para a questão de sedação e ia ser muito mais caro, então ia ser muito mais difícil. E quando eu consegui fazer esse exame, esses tipos de exame, eu penso, é por isso que eu estou aqui na radiologia ainda. É para ajudar essas pessoas, é para conseguir um resultado como esse, que talvez fosse em outro lugar não ia ser possível, que não ia ter essa paciência, enfim. Então, é a questão de legado, realmente. A radiologia, pessoal, não é só, como muitos dizem por aí, né? Só apertar botão. Ela te traz um retorno, vocês que ainda vão atuar na área, vocês vão ver disso. É aquele paciente que olha para você com esperança de você fazer um exame de qualidade, aquele paciente que no final do exame ele te abençoa, ele te agradece. Então, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Por isso que eu sou tão apaixonado pela radiologia e pelo que eu faço. Porque essa área me transformou, me transforma até hoje. Cada dia mais eu consigo me sentir mais útil, né, na sociedade, na minha família e em tudo que eu faço. A radiologia me possibilitou isso. Eu já trabalhei em vários locais, até padaria e tudo mais, mas nenhuma profissão me trouxe o retorno pessoal, o retorno financeiro também, né, mais emocional quanto a radiologia, tá? E é por isso que às vezes eu fico meio assim, quando eu vejo alguém reclamando da área, quando eu vejo alguém falando as coisas da área da radiologia, eu meio que me sinto ali ruim, porque foi a área que transformou a minha vida, realmente. E que é a vida de muitas outras pessoas, né? Vocês vão ver o próprio professor Alisson aí, que deve ter muito a agradecer à área e à profissão. Mas é isso, é nesses momentos, é exames como esse, que talvez a maioria não ia fazer, que a maioria iriam dizer que não ia dar certo, você vai e faz, tá? Nessa máquina, nós temos algumas bobinas, né, que você vai conseguir fazer basicamente todos os exames de músculo esquelético, né, e até possível abdômen inferior, fica com uma qualidade ótima, mas abdômen superior, ainda não, eu não aconselho fazer tanto nessa máquina aqui, porque a maioria dos pacientes eles não vão respirar no momento certo, e a sequência vai demorar mais, então você vai perder muito tempo em abdômen superior. Você vai ter um momento para aprender a respiração, encher o peito de ar para poder ter uma imagem boa de fígado. Então, como é um equipamento de baixo campo, a sequência demora mais, então vai gerar mais artefatos na imagem. Então, exames como abdômen superior, próprio pulmão, que é muito raro fazer de ressonância, né? Eu não indicaria fazer nessa, porque vai demorar mais tempo o paciente. A maioria dos pacientes, eles não vão conseguir ficar no tempo necessário. Você vai ter aqui bobina, ó. Essa aqui, a bobina pode ser feito de pelve, pode ser feito coluna lombar, dorsal. E aqui é a mesma bobina, só que de tamanho diferente. Então, o ideal é você usar de acordo com o biotipo, né, do paciente. Existem outras inúmeras bobinas, mas essas são as disponíveis, né, que o gestor comprou junto na época com a máquina. Aqui é uma bobina de crânio, aqui é uma bobina de cervicar o pescoço, aqui é uma bobina de punho, aqui é uma bobina de joelho, tá? Aqui é uma bobina de ombro.
Professor, não tem a bobina de tornozelo. E aí, como é que eu faço o exame? Aí você pode usar uma bobina diferente, como uma bobina de joelho, ou a própria bobina de pescoço. Você pode usar para fazer um tornozelo e fica uma excelente imagem. Então, você tem que usar, muitas das vezes, a sua expertise, a sua vivência de outros exames, né? No raio-x a gente tem muito isso, né? O paciente vem com politrauma, a gente adapta o aparelho, né, ao paciente. Aqui na ressonância também você vai ter que ter muito esse jogo de cintura, de adaptar. Muitas das vezes você não vai ter todas as bobinas, né? Ou às vezes o paciente vai ter uma limitação no movimento, você tem que adaptar o exame ao paciente e conseguir um bom resultado, né? Então, você vai ter que estimular muito a sua criatividade. Aqui é o velcro que eu falei para você, então, quando são criancinhas, né, de 1 ano, 2 anos, até de meses, que eu vou fazer um crânio ali, né, e aí eu quero que a criança fique imóvel, eu deito a criança aqui com a cabeça para cá e fecho ela, deixo ela igual um charutinho, toda empacotada. E depois coloco outro velcro aqui na testa da criança. Ela vai. E depois eu coloco esses colchinhos que eu falei aqui para vocês, ó. São esses aqui. Tem uns colchinhos lateral que a gente vai colocar dentro da própria bobina e vai dar certo, tá? O que que acontece? A gente pede um preparo quando é criança assim, para privar o sono, né? Então a gente pede para privar o sono ali, acordar essa criança, se o exame estiver marcado pela manhã, para 8 horas da manhã, a gente pede para os pais acordar junto com a criança por volta de umas 3 horas da manhã e não deixar essa criança dormir, ou umas 4 horas da manhã, para não deixar essa criança dormir até o momento do exame. Aí você prende ela, deixa ela bem paradinha, né? E ela vai estar cansada porque ela não dormiu, ela não vai aguentar, ela vai dormir na hora do exame. A sala bem gelada, um lençolzinho ali, ela vai dormir. Então tem que ter esse preparo também, é todo um contexto, né? Preparo do paciente, o uso de velcro, a possibilidade de estar o pai ali do lado, segurando um braço, um membro inferior, né? Ou a mãe. E você ter essa visão do campo aberto, você consegue fazer exames nesse sentido. Que já seria diferente no campo fechado, você não ia conseguir deixar os pais ali do lado, por exemplo, né, na hora do exame, os acompanhantes. Tá? Essa máquina é bem tranquila, né, em questão de cadastro. Professor, eu nunca atuei na ressonância, nunca atuei em ressonância de campo aberto. O que que eu preciso saber de princípio? O que você precisa saber primeiro, ter aquela noção básica de anatomia óssea, né, que é a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre umas noções básicas que vai servir tanto para a ressonância quanto para a tomografia. Mas você precisa ter essa noção básica de anatomia óssea, não precisa saber tudo de órgãos, tá? Não precisa se saber toda, todos os músculos para fazer uma ressonância. Às vezes eu ficava pensando nisso, né, quando eu era estudante. Meu Deus, como é que eu vou fazer ressonância? Eu vou ter que saber o nome de todos os músculos. Quantos músculos não tem? Quantas veias, quantas artérias, quantos nervos, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? Sistema endócrino, enfim, quanta coisa que eu teria que aprender para poder fazer esse exame. Eu entendi que eu tenho que ter uma base óssea, da anatomia óssea, dos órgãos ali principais, né? Quando envolve cérebro, né? Saber onde é que fica o hipófise, o hipocampo, né? É, onde termina o cerebelo, onde vai iniciar ali a medula, né? O sistema nervoso central, cervical, dorsal, lombar, região da medula, onde finaliza a medula, a nível de L2, L3, mais ou menos ali. E os órgãos principais, abdômen, fígado, né? Útero. Então, beleza, entendendo esse, aí você vai se aprofundando mais, tá? Mas o princípio é a anatomia óssea, para você enquadrar a área de interesse no exame. Mas não precisa saber tudo de anatomia de todos os órgãos, ou toda a anatomia muscular, por exemplo. Tá? Você chegando com boa anatomia óssea, você vai conseguir desenrolar bem.
a ressonância. A maioria dos exames, você pode pegar até mesmo em hospital, a maioria dos exames vai ser coluna, vai ser joelho, vai ser um crânio, né? Você vai ter, sim, claro, um abdômen, uma pelve, mas vai ter muito joelho, crânio, coluna. Então, são coisas que você aprende, não é difícil. Aí os outros você vai vendo o que que é importante aprender de anatomia. Depois onde eu vou iniciar e terminar o corte, que é o FOV, né? Como é eu entendendo de anatomia óssea, eu vou saber que o meu ombro ele é para frente, né? Os dois ombros eles são para frente. Então eu vou ter que fazer cortes coronais seguindo o ombro. Eu vou ter que fazer cortes sagitais seguindo essa anatomia do ombro. Então isso é questão anatômica. Entender de anatomia. Eu sabendo que a anatomia do ombro ela tem uma anatomia específica, não vai na mesma, o mesmo coronal do corpo inteiro não vai ser o mesmo do ombro, né? Eu vou saber aplicar isso na ressonância magnética, tá? Aí beleza, tô aqui na minha primeira experiência com ressonância. Estou na minha primeira experiência com ressonância, eu vou começar a fazer o exame, já sei de anatomia óssea, né? Em relação aos protocolos, pessoal, protocolo é o seguinte, vai ser raro vai ser rara a vez que você não vai ter uma máquina que tenha todos os protocolos ali, basicamente, né? Então, ou chega uma máquina nova, aí vai ainda vir uma aplicação, então vai ter um application, mas todas as máquinas já vai ter um protocolo pré-estabelecido ali. Então, o crânio vai ter o FLE, que é o feijão com arroz da ressonância do crânio, é o FLE. Aí vai ter ali um coronal, um sagital T1, T2, né? Vai ter um difusão, dependendo da máquina, vai ter uma perfusão. Então, vai ter todo o protocolo já estabelecido ali. Coluna cervical, coluna torácica, lombar, músculo esquelético, né? Questão de punho, cotovelo. Então, vai ter os nomezinhos, é só clicar e ir direcionando o FOV para aquela estrutura. Professor, você está simplificando muito, mas no início você vai aprendendo dessa forma mesmo. Porque eu vejo muitas pessoas fazerem um bicho de 7 cabeças de ressonância. Mas para ela entrar, para essa pessoa que faz um bicho de 7 cabeças, para ela entrar, ela começou com feijão com arroz. Ela começou nem sabendo direito, saber o que era um flare, entendeu? E vou ser bem sincero para você iniciar, você não precisa saber o que é um flare. Você precisa colocar ela lá e botar para girar, para rodar, para fazer o exame, que já vai estar no protocolo. Aí é onde vai entrar a sua expertise depois. Agora eu vou estudar sobre essa sequência. Tem uma sequência que é o T1 longo, o TR longo, aliás, né? O TE longo. Por que essa sequência é isso? Tem as famílias, né? Tubo, espinho, eco. Por que essa família? Se fazer perguntas, entendeu? Mas, para iniciar, não precisa saber de tudo, não. Igual dizem por aí. Tem que saber muita coisa. Não, agora você tem que saber o básico de anatomia, né? Você tem que saber um pouco do sistema que você vai fazer o exame, então você vai fazer os dados, né? Colocar o cadastro aqui do nome, do ID, a data de nascimento, o peso é muito importante, né? O peso é importantíssimo na ressonância magnética, porque a quantidade de radiofrequência, que é o que a gente trabalha na ressonância, né? Não é radiação ionizante, e sim radiofrequência atrelado a um campo magnético. Então, na ressonância, nós temos radiofrequência e campo magnético, né? Então, o peso vai influenciar em quê? Na quantidade de radiofrequência emitida, por exemplo, para um exame específico. Então, se o paciente ele pesa 40 quilos e eu boto 50, aliás, eu boto 80, 100 quilos, digamos assim, por um erro meu, isso pode gerar um aquecimento desse paciente lá e até queimadura. Então, o peso é muito importante, tá? Colocar o peso correto. Então, é até interessante que tenha uma balança, tá? Lá no setor, para poder verificar direitinho essa questão do peso, tá?
colocar aqui o sexo, masculino, feminino, aí você coloca e depois, nessa máquina que eu estou explicando para vocês, né, da Newsoft, esse é o layout. A maioria é muito intuitivo, tá? Eu falo muitas vezes, as pessoas têm dúvida em relação a marcas, né? De GE, Philips, Newsoft, Siemens. Você tendo a base, você consegue dominar qualquer máquina. É igual um celular. A pessoa tinha um Android, trocou para o iPhone. A pessoa sabia ligar no Android. O ícone pode até mudar um pouquinho no iPhone, mas ela sabia ligar, ela sabia onde apertar os números. Então, quando ela estiver no iPhone, ela vai às vezes demorar um pouco para saber onde é que está o ícone, mas ela vai também saber ligar e com o tempo isso ali vai ser automático para ela, igual era no Android. Isso também acontece na ressonância e na tomografia, né? Nas plataformas diferentes. Às vezes vai mudar o nome de uma sequência, ou a posição que estava para iniciar o exame, né? Mas é questão de adaptação. Se você tem a base, você vai conseguir desenrolar em cada método, tá? Isso também se aplica a esses exames de ressonância, de tomografia, enfim, né? Fiz o cadastro, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma anjo de crânio nesse equipamento de campo aberto. Fez o cadastro, né? É possível fazer um anjo de tomografia em baixo campo? Eu digo para vocês que é sim, tá? E que a imagem fica boa, não fica ruim não, né? Existe uma sequência que é só puxar a sequência, não tem coisa de outro mundo não, né? É uma sequência específica que nessa máquina da GE, ela se chama MRA-FFE 3D. O que você vai fazer? Né? É uma sequência, e tem outra que é a sequência TOF, né? Que é para ver artéria, para ver mais artéria. Aí depois você faz a reconstrução. Então você puxou essa sequência, o FOV, aí você quer os scouts, né? Digamos, o FOV você vai colocar, no caso se for é, anjo de crânio, você vai colocar na altura do polígono de Willis ali, pegando um pouquinho da base do crânio, não precisa pegar o ápice todo, se a sua máquina tem uma limitação, no caso de campo aberto, se eu aumentar muito aqui o FOV, eu vou ter que aumentar a espessura de corte, então eu vou deixar mais ou menos, não vou pegar o ápice todo, vou pegar toda a região ali do polígono, da comunicação, né, entre as artérias ali, principalmente vertebrais e tudo mais, ao polígono de Willis. Coloquei lá o FOV no plano sagital, coronal, centralizei, né, não estou pegando aqui o ápice do crânio, coloco a sequência para rodar. Depois disso, eu vou para o pós-processamento. Essa aqui já é a imagem anjo já adquirida, ó. Eu vou para um pós-processamento. Aí eu vou dar 3 cliques para ter a anjo. Eu vou vir em Tools, vou vir em MIP, aí vai ter aqui, né, os cortes de reconstrução, ó. Vai ter cada número de cortes. Aí eu vou botar para calcular, calculate, chamado. Aí, tcharam, nós vamos ter uma anjo. Aí, e essa anjo, pessoal, na ressonância magnética, né, você pode fazer uma anjo, para você ter uma ideia, sem contraste, só pegando o fluxo. Se for um anjo arterial, você pega o fluxo da artéria. Se for um anjo venoso, você pega o fluxo venoso, tá? Mas geralmente a gente gosta de fazer com contraste, porque realmente vai ter uma definição ali exata das artérias e tudo mais. No protocolo que nós utilizamos lá na clínica, né? Quando é crânio, anjo de crânio. Mas é possível fazer um anjo. Um anjo. Ah, Professor, no oi. caso dessa anjo aí, vocês não fazem o recorte dela, por exemplo, tirar a basilar, direita, esquerda? Perfeito. Perfeito. Claro, tem que ser feito.
Não tô ouvindo, professor, o seu som. Acho que saiu. Tá dando para Tá ouvir dando para agora? ouvir agora? Voltou. Ah, sim, show. Ixi, foi lá para o começo. Eu passo aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês só a questão da técnica, né? De converter essa imagem para uma anjo. Você vai ter que fazer todo o pós-processamento igual. Você vai dar uma janelada, você vai cortar essas imagenzinhas aqui, ó. Você vai fazer um recorte dessas arteríolas aqui pequenininhas que não vão agregar para a tua imagem, né? Você vai deixar ali a imagem de interesse, né? O polígono e tudo mais. Basilar, vertebral, que não for de interesse, você recorta. Mas eu estou mostrando aqui para vocês só como é simples, né? O pós-processamento, você tem que entender de anatomia para poder recortar, tá? Mas, se você não souber, faz o exame primeiro e depois pesquisa. Ah, como é que eu vou, qual a área de interesse aqui nessa anjo? Você vê a indicação do exame, aí você pega uma ferramenta de corte, que é bem simples, né? Às vezes tem uma tesourinha, enfim, né? O meu objetivo hoje aqui é mostrar o que para vocês? Que não é um bicho de sete cabeças, né? Que é possível você fazer exames, até mesmo com um anjo, um equipamento de campo aberto, fazer, ter um capricho, né, na hora de realizar o exame, claro, mas que não é bicho de sete cabeças, a ressonância magnética, e que muitos fazem isso. E, infelizmente, às vezes o profissional ele perde oportunidade de atuação por ter esse medo nessas áreas, principalmente como ressonância magnética. Então, ele perde. Eu já vi profissionais perder o campo de atuação por ter medo de ressonância, por exemplo. Aí abre brecha para outro profissional, né? E, infelizmente, essa é a realidade, né? E não precisa ser habilitado para aprender, para realizar e para aprender sobre o método, né? E não precisa se chegar sabendo tudo, tá? Mas chegue com uma base, tenha base, né? Tem que fazer os recortes, né? Por isso que é importante o conhecimento anatômico. Você vai recortar artérias que não são de interesse, ou veias, enfim, se for venosa, né? Isso na tomografia computadorizada, do mesmo jeito, tá? São cliques, são botões, então não é bicho de sete cabeças. Aí no final, sempre fazer um exame de qualidade, né? Eu sempre falo na hora de documentar o exame, né? A documentação do exame é a tua assinatura, tá? A documentação é o quê? A impressão, é como você vai guardar esse exame, vai imprimir, vai guardar no CD, é a tua assinatura. Cada técnico, cada tecnólogo, cada profissional, ele vai ter a sua forma de documentar. Mas eu digo que é a sua assinatura. Se você documenta direitinho, se você tira esse fundo aqui ruidoso preto, se você centraliza a imagem, né? Se você deixa só a primeira imagem, às vezes com o nome do paciente, as outras você deixa limpinha. Isso são detalhes de documentação e que é a tua assinatura. Tem gente que eu vejo que documenta só chega lá, clica na parte de jogar a imagem para o filme, depois clica em imprimir, não dá uma janelada, não capricha, né? Isso se chama capricho, é a tua assinatura. O médico que vai pegar teu exame, ele vai ver, esse exame aqui está bem janelado, foi bem impresso, né? Tiveram um capricho a mais, né? Então, isso vale tanto para a ressonância quanto para a tomografia. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que está por aí? Ó, só os fortes ficaram até o fim, viu? Tô vendo aqui. Vou dar um abraço aí a todos que ficaram até agora aqui nos acompanhando. Galera firme e forte, viu? Olha, a Underline está por aqui. Uma boa noite a todos. E aí, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Como é que tá por aí?
O pessoal tá elogiando aqui no chat, ó. Eu Aula fico muito feliz aí. boa. E aí, vai ter muito mais, viu? Foi só o começo, professor. Tem tomografia aí, vindo com muito conteúdo. Maravilha. Eu, Vamos falar de protocolo Lion, vamos falar de anjo em tomografia, vamos falar de alguns exames especiais aí. Vai ter muito conteúdo ainda. Próxima aula, não percam. isso aí, amanhã firmes e fortes aqui novamente, para darmos continuidade com o professor. Parabenizo mais uma vez, meu amigo, e te agradeço pela sua disponibilidade. Parabéns, excelente explanação. Pessoal, com muitos elogios aqui também pelo WhatsApp. Outros perguntando que não conseguiram assistir a aula até o final, perguntando se vai ficar gravada, se vai ficar disponível. Estará disponível sim. A gente ainda tem o segundo encontro amanhã. Depois eu farei a edição dos vídeos e coloco na plataforma até o final de semana para vocês, tá certo? Mestre, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Olha o comentário da Josiana, perdi um pouco do medo da ressonância magnética com essa aula. Esse era o objetivo, né? Conseguimos alcançar o objetivo, conseguimos. Esse é o objetivo realmente, professor. Eu vejo muita gente perdendo a oportunidade por ter esse medo de atuar em algumas áreas. Você tem que enfrentar o teu medo, você tem que ir para cima, entendeu? Você é habilitado a fazer isso. Eu sempre usei a radiologia, professor, como os paradigmas que a área tem para me superar, né? Hoje eu atuo Ótimo. na mamografia também. Então, foi um paradigma muito grande na época, porque é raro você ver um homem atuando na mamografia. É Mas verdade. eu usava esse paradigma para me ver como uma evolução. Eu entendia que existiam outros profissionais de outras áreas, né, Uhum. que são referências na área de ginecologia, mastologia, e que eu poderia trazer isso para a radiologia também, né? E esse é o tipo de exemplo que eu falo aqui para vocês, que eu venho deixar aqui para vocês, né? Corram atrás dos seus objetivos e usem essa questão dos paradigmas da área para crescerem e evoluírem também. É isso aí. E não se limitar jamais, né, meu amigo? Com certeza. Tem que ter uma selfiezinha aí para a gente postar lá. Cadê a galera? Eu queria que todo mundo, quem puder, ligar aí a sua câmera para a gente tirar uma selfie aí para postar. O que você acha, professor? Boa, ótimo. Excelente. Bora lá, Thaís. Eu quero ver as carinhas de vocês aí. Quero ver quem vai ter coragem de mostrar aí as carinhas. Pra gente tirar uma selfie aí e postar nas redes sociais. Boa. Não se acanhem, não, pessoal. Ó, a primeira já apareceu, a Thaís. Olha aí a Flávia, rapaz. Tudo bem, Flávia? Boa noite. Nem sabia que você estava presente. Tem vários alunos do professor também, né? Participando com a gente Rapaz, aqui. eu vi Oi, aqui uns professor, aqui. boa noite. Sempre andando com os melhores, né? Ah, obrigado. Ó, Muito bom. tem um bebezinho ali da Thaís. O meu tava ali fazendo barulho. Não sei se vocês ouviram de vez em quando. Às vezes ele tava derrubando alguma coisa ali, gritando. Faz parte. Faz parte, com certeza. Aí, então começando a aparecer, professor. Olha os caras aí que tem até galã na radiologia, macho, olha o cabo aí. Como é o nome dele? Cleferson? E aí, meu amigo, boa noite. Não tanto como o senhor, né? Ah, que isso, rapaz. Cadê vocês aí, negado? Ó, vamos tirar. Cadê você, professor? Não tô lhe vendo também. Rapaz, eu tô sem a webcam aqui no escritório. Montei o. A gente tá finalizando a reforma aqui do escritório. Eu Ah, montei o tá computador na certo, tá bom. correria. Então vamos tirar essa selfie com quem já ligou aí, que eu acho que não tem mais ninguém, não. Bora lá. Vamos lá, vamos tirar aí. Sorrisão. Isso aí. Boa. Tirou, professor? Uma? Não sei se a minha ficou legal. Apareceu uma mensagem. Vai lá mais uma, vai lá mais uma. Bora lá. Show. Muito obrigado, né? Quero desejar aqui uma boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estaremos juntos aí, tá?
Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, Fique com mestre. Deus. Mais uma vez, obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma Tchau. vez, parabenizo aí pela excelente aula. Turma, obrigado a vocês pela presença. Encerramos então o nosso primeiro encontro. Desejo uma excelente noite a todos, fiquem todos com Deus, bons estudos e vamos juntos em busca da aprovação. Tchau, tchau, turma.